Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula de linguagens formais e autômatos. E hoje a gente vai ver a definição formal de computação, vai ter a ideia de como construir autômatos e o fecho sobre a união também. Ok? Então, aqui é o sumário da nossa aula. Bem, então aqui basicamente a gente vai rever o que a gente viu, alguns tópicos vistos na aula passada. Depois a gente vai partir para a definição formal de computação. A gente já falou de computação aula passada, mas não ficou formalmente definido, tá? Que basicamente é o caminho que a gente faz no grafo, né? Lá do nosso autômato que vai até o estado de aceitação, tá? Ou seja, ser equivalente ao caminho que ele faz quando ele aceita uma cadeia. Tá? Então, o caminho que ele faz quando aceita uma cadeia, ele está fazendo uma computação. Depois vai para linguagens regulares, saber o que é isso, né? Depois vai projetando autômatos, né? AFDs. Ixi, a tela ficou escura, não foi? Desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui de novo. Agora, voltou, não foi? Perdão, tá? Vamos lembrar aqui de novo aqui, falar rápido aqui, então. Vamos rever alguns tópicos da aula passada, depois vamos para a definição formal de computação. Basicamente é o caminho que vai do estado inicial até um estado que aceita no seu autômato, tá? Você pode visualizar dessa forma também. Depois vamos ver direito que são linguagens regulares formalmente, né? E depois vamos projetar autômatos e vamos ver as operações regulares no final e o fecho sob a união. E na aula passada a gente viu o que é alfabeto, o que é símbolo e o que é cadeia. Bem, alfabeto basicamente é um conjunto finito, símbolo é um elemento de um alfabeto e cadeia é uma sequência, né, de símbolos, ou seja, cadeia aqui está ligado com símbolos que está ligado com o alfabeto. Tá? Então, quando você fala de símbolo ou então cadeia, lembra logo que tem um alfabeto ali. Depois a gente falou de ordem lexicográfica, basicamente a mesma ordem do dicionário, com a exceção de que as cadeias que são pequenas, né, elas vêm primeiro, né, ou então antes que as maiores, tá? Depois a gente viu que é linguagem. Linguagem é um conjunto de cadeias, tá? E depois a gente viu que é um autômato, ok? Autômato é um robozinho, né, que ele tem estados lá, a nossa máquina de estados. Né? Então a gente vê até a definição formal, né? Que no caso tem 5 coisas importantes lá no autômato, né? Que são o conjunto de estados, o alfabeto dele, ele tem um alfabeto, ele tem uma função de transição, ele tem um estado inicial e tem estados que aceitam. Okay? Pode ter um ou mais, ou então nenhum estado que aceita, na verdade, né? Um conjunto de estados de aceitação. Então vamos logo para a nossa primeira definição, que é a definição formal de computação. Ok? Então é o seguinte, só um minuto. Aqui. Não, só um minuto, pessoal. Ok, tá aqui. Então, peguei aqui algumas configurações aqui. Pronto, então vamos aqui para a nossa definição, a nossa lousa virtual, né? Eu tenho que habilitar a nossa lousa virtual, senão não vai funcionar. Então vamos aqui para a definição formal de computação. Então sejam, né? Porque você vai pegar dois caras. Aqui eu estou pegando um M, que é igual a um autômato. Então lembra que um autômato é uma sincupla desse tipo aqui, né? Tem o Q, o sigma, o delta, o Q0 e o F. Tá? Então são aqueles 5
elementos principais de um autômato, né? O conjunto de estados, o alfabeto, a função de transição, estado inicial e o estado de aceitação, tá? Aí você vai pegar também uma cadeia, tudo bem? Uma cadeia desse autômato. Então aqui eu estou chamando de W, aí eu estou colocando W1, W2, W3 até WN, né? Que são símbolos do meu alfabeto. Então entenda aqui, ó, que o delta I, o I aqui ele está variando do 1 ao N, ou seja, o delta 1 ele pertence ao seu alfabeto, o delta 2, desculpa, o W, né? O W1 pertence ao seu alfabeto, o W2 pertence ao seu alfabeto, o 3 também, o W4, o W5, todos esses Ws que estão aqui, eles são símbolos do seu alfabeto, tá? Ok? Tá claro aqui? Então vamos dar prosseguimento aqui. Dizemos que M aceita W se existe uma sequência de estados de Q. Então isso aqui basicamente se existe um caminho dentro lá do seu autômato, tá? Você pode lembrar lá da forma que a gente desenha, tá? E você pode lembrar que é um grafo, né? Então naquele grafo você tem alguns caminhos lá. Ok? Então aqui eu estou pegando o R0 para ser o primeiro cara, depois o R1, o R2 até o Rn. Tudo bem? Então você pega aí esses caras, né? Aí o que é que tem que acontecer? Ele tem que ser um caminho, né, que vá do teu estado inicial até o teu estado de aceitação. Tudo bem? Ou seja, você tem essas condições aí, né? Que o primeiro cara, que é o R0, ele tem que ser igual ao teu Q1. O teu Q1 é o teu estado inicial, ok? Então, deixa eu colocar aqui na nossa lousa virtual para ficar mais claro. É assim, ó. Então você tem o seu R0, aí ele vai para o R1 e vai para o R2 e vai para o R3. Ok? E vai para o R4 e assim continua indo. Aí chega em um certo momento no Rn1, N-1, e do Rn-1, ó, você chega no Rn. Claro, esse Rn aqui, ó, ele tem que ser de aceitação, tá? Então, o que é que a gente fala? Que esse teu R0 aqui tem que ser o teu estado inicial, que é o Q0, né? E esse cara aqui, que é o Rn, ele tem que pertencer ao F, né? Ou seja, ele tem que ser um dos caras que tá lá no teu estado de aceitação. Aí, outra coisa também que é importante são essas transições aqui, ó. Tudo bem? Então, como é que eu falo aqui dessas transições aqui? Ok? Então, lembra lá que tu vai ler a tua cadeia W, né? Tem o W1, W2, W3. Ok? Então, nessa primeira transição aqui, ó, tem que ter o W1. Nessa segunda aqui, tem que ser o W2. Nessa terceira aqui, tem que ser o W3. Né? Aí, você continua lá com o W4, né? Até essa outra aqui, ó, que vai ser o WN. N de navio, tá? Ok? Então, como é que eu vou escrever isso formalmente? Né? Porque esse aqui é fácil de você falar, né? R0 igual a Q1 e N0 pertencente a F também é fácil você falar. Agora, essas transições aqui, como é que eu falo formalmente, né? Seguindo a definição, né? Que no caso a definição é aquela 5-upla lá que você tem. Tudo bem? Então, quando você tem essa transição aqui, ok? Então, se você está no estado R0 e está lendo W1, você chega no R1, tá? Em outras palavras, você pode escrever assim, ó, a sua função de transição, que é o delta, né? Quando você está no estado R0
e você está lendo W1, você chega no R1. Ou seja, esse cara é igual a R1. Tudo bem? Então, esse outro cara aqui, ó, essa outra transição aqui em cima, como é que você faz? Se você estiver no R1, tá lendo W2, você chega no R2. Tudo bem? Então, como é que você escreve isso? Delta R1, quando você está lendo W2, você chega no R2, ou seja, é igual a R2. Ok? Então, aqui, desse modo, né, fica fácil, né? Da gente falar do R3 aqui, tudo bem? Então, o delta R2, você está lendo o 3, você vai chegar no R3. Ok? E assim você vai, né? Só que aqui você está percebendo um certo padrão, ó. Ó, aqui você tem as 0, 1, 1, né? Esse aqui, ó, 1, 2, 2. Esse aqui, ó, 2, 3, 3. Então, nesse outro aqui, iria ser o quê, né? Iria ser o 3, 4, 4, né? Depois o 5, 6, 6. E aí vai, né? Aí, esse aqui, ó. Esse aqui de baixo seria o nosso delta. Aí, Rn-1, porque tá nesse R-1 aqui, né? Aí, o Wn, Rn, né? Ou seja, de uma forma mais geral, você pode dizer assim, né? Ó, se você tá num certo estado I, aí você vai ter que ler o Wi mais 1, né? Ok? Aí você vai conseguir chegar no Ri mais 1. Ok? Então, esse cara aqui, ó, o I, ele vai do 0, né? Ó, até o N-1. Então, o I vai a 0 até N-1. Okay? Então, é assim que você fala formalmente como é que dessas condições. Tá claro aqui, gente? Levanta a mão para mim quem tá conseguindo entender. Basicamente aqui é isso daqui, né? A gente pode resumir a isso aqui, lá para sua computação. Ok, então vamos voltar aqui para os nossos slides, né? Então aqui você tem que o R0, ele vai ser o seu estado inicial, ou seja, o seu Q0. Depois você tem aquela regra lá, né, do delta R1 WI mais 1, não, RI, né, RI WI mais 1 igual ao RI mais 1, né, onde o I ele vai variar do 1 até o N-1. E, né, isso aqui são as suas transições que você está fazendo e a terceira condição é que o Rn, né, ele tem que pertencer ao F, né, ou seja, ele tem que ser um dos estados de aceitação. Então, essa aqui é a nossa definição formal de computação, tá? Mas assim, intuitivamente, basicamente seria um caminho lá do seu estado inicial até um que aceita, tá? Então, esse aqui, essa última condição, ela simboliza que você está terminando em um estado de aceitação, tá? Então, vamos aqui agora para linguagens regulares e projetando AFD. Né? Aqui está AF, porque é só autônomos finitos, tá? Então, vamos lá. Definição de linguagem regular. Basicamente, é a linguagem de cadeias aceitas por um autômato. Então, lembra que aula passada eu tinha perguntado para ti, né? Esse autômato aqui, qual é a propriedade das cadeias que ele aceita? Tudo bem? Aí você me falava, é que tem um número par de uns, né? Ou então que termina com 1, ou então que não termina com 1, ou então que termina com 0, então pode ser epsilon, tá? Então aquelas linguagens, né, que você estava me falando, né, que você estava definindo para mim, são linguagens regulares. Por quê? Porque existe aquele autômato lá que aceita
né, aquela linguagem, tá? Então, todo autômato aceita um conjunto de cadeias, tá? Então, esse conjunto de cadeias você chama de linguagem regular. Tudo bem? É só você lembrar de autômatos, ok? Agora vamos lá para a parte de projetar AF. Então, AFD aqui nesse caso, tá? Então, aula passada eu te dei o autômato e pedi informações, né, de algumas características para definir a linguagem que eles aceitam, né? De que tipo de cadeia eles aceitam. Aí hoje eu vou fazer o contrário, tá? O que seria o contrário? Eu vou te dar uma linguagem que é regular, ou seja, que eu sei que existe um autômato que aceita aquelas cadeias daquela linguagem, tá? E você vai ter que me falar qual autômato. Então hoje eu te digo qual é o conjunto e você me fala qual é o autômato que vai aceitar aquela linguagem, tá? E aqui o exemplo, né, é esse daqui. Então faça um autômato M tal que. O LM, então lembra que LM seria a linguagem de M. Aqui no caso é do autômato que você vai me falar, tá? Eu quero que você faça aqui esse autômato para mim. Ok? Então, qual é o tipo de cadeia, né? É cadeia que tem 0 e 1, tá? Então, lembra que o 0, 1 asterisco são todas as cadeias que tem 0 e 1, inclusive o epsilon, tá? Então, pega qualquer cadeia que tem 0 e 1, mas, né, que tem essa propriedade aqui, né? Que possui o número ímpar de uns. Eu quero um número ímpar de uns. Se você for pegar a cadeia 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, então você tem que contar todos os uns que estão dentro dessa cadeia e tem que dar um número ímpar. Tudo bem? Então eu queria que você pensasse no autômato aí para essa linguagem aqui agora. Vai. Pensa aí um pouquinho. Como é que você vai projetar aqui esse negócio aqui? Como é que você vai construir isso aqui, né? Já teria quantos estados, quais estados seriam e quais são as transições de cada estado. Dois estados. Aí, como é que seria o resto aí? Um deles seria o inicial, é claro. Qual seria o que aceita, né? O que aceita é o mesmo que inicia. Pensa aí, pode pensar tranquilamente aí. Não se preocupe não que vai dar certo. Quarto acho que é 3. É o segundo. Um aceita, outro faz. 3. Aí ele vem o primeiro, pro segundo. Recebe 1, né? Você consegue receber o número ímpar de 1. Termina sempre no segundo. Essa ideia do Isaac ela é bem interessante, né?
No segundo, se for 0, ele continua no segundo, né? Acho que ficaria assim. Ah, ele mandou aqui o link aqui lá do negócio, lá das imagens lá. Mesma coisa do gira. Na prova não vale fazer isso não, viu? Ah, eu concordo totalmente com o que o fulano falou dessa questão. É interessante, né? Ok, então vamos ver aqui. Ó, as ideias estão corretas, tá? Não tem nenhum problema não, tá? Ó, o Ed já colocou aqui, ó. Q1, Q3. Ele já colocou, foi tudo aqui, o nosso autômato aqui. Então, ó, a ideia é... Pronto, é parecido quando você vai passar por uma porta, né? Por exemplo, olha para uma porta que tá... Aí, eu não sei se você tá num quarto, se você tá no... eu acho que se você estiver dentro do quarto é mais fácil, né? Um quarto que não tenha janelas, por exemplo, e nem outra porta. Se tiver só uma porta sozinha, você tá em um ambiente agora que tem uma porta aí, tá? Você pode perceber que você passou uma quantidade ímpar de vezes por essa porta que você tá vendo aí, tá? E foi exatamente porque você entrou, né? Então, a única porta que você passou por uma quantidade par de vezes são as portas que você já saiu dela, né? Ou então que você nunca entrou. Então assim, toda vida que você entra no seu quarto, né? Você está passando por uma quantidade ímpar, né? Quando você sai dele, você está passando por uma quantidade par de vezes. Então essa ideia você pode lembrar, né? Que o seu quarto ele poderia ser um estado, né? Quando você vai para um estado, aí você chega com a quantidade ímpar de vezes. E quando você sai dele, você sai com uma quantidade par de vezes. Tá? Então a gente pode pensar nessa ideia para os autômatos aqui, tá? Por exemplo, então eu vou começar a construir M aqui, tá? O primeiro passo é você pensar na quantidade de estados que você tem. Caso você pode ter dois, né? Você pode ter o Q par, que seria para essa quantidade par, né? E o Q ímpar para essa quantidade de ímpares que você quer aqui no caso de uns, tá? Então, quando você lê uma certa quantidade zero e está lá nesse QPAR, você vai continuar no mesmo estado, ou seja, você não modificou a quantidade de ímpares que você tem. Tá? Aliás, você não mudou a quantidade de números uns que você tem. Aí por isso que você ficou com a mesma quantidade de par, porque você está lendo zero. Aí, quando você lê uma aqui, nesse QPAR, aí sim você parte de uma quantidade par e vai para uma quantidade ímpar, né? Seria equivalente a entrar dentro do seu quarto, né? Aí você passar por uma quantidade ímpar de vezes da porta que você tem no seu quarto. Ok? Então, agora vamos focar aqui nesse estado Q ímpar aqui. Então, focando nesse estado Q ímpar aqui, se você ler 0, né, nele, você não vai modificar a quantidade de uns, ou seja, vai continuar a mesma quantidade ímpar que tem nele aqui, tá? Então, se você simplesmente vai para ele mesmo quando você lê uma certa quantidade de zeros, tá? Você pode ler quantos zeros aqui você quiser, que a quantidade de ímpares vai ser a mesma que uma quantidade ímpar que tem, tá? Agora, se ler 1, aí sim vai mudar para uma quantidade par, tudo bem? Aí você simplesmente volta lá para o seu QPAR. Tá claro aqui, pessoal? Essas aqui. Então a gente já pensou nos nossos estados e pensamos nas nossas transições. Todo mundo aqui está acompanhando aqui? Levanta a mão aí para quem está acompanhando. Ok. Agora falta dizer quem é o estado inicial e quem é o estado de aceitação. O nosso estado inicial vai ser o QPAR, né? Porque aquela epsilon, né? Tem uma quantidade zero de uns, né? Então, como tem uma quantidade zero de uns, e zero é par, né?
E o nosso estado de aceitação claramente vai ser o Q ímpar, né? Porque aqui é que está... quando você chega nesse Q ímpar aqui, você tem certeza que tem uma quantidade ímpar de uns. Ok? O Eudes aqui faltou informar, Eudes, foi quem é o estado inicial e o estado de aceitação, né? Quer falar, Gustavo? Pode falar. Dava para ser o contrário? Como o contrário, Vinícius? André Vinícius. Q3 de aceitação. Eu não entendi o contrário, porque quando você fala o contrário pode ser muita coisa, né? Q3 seria o de aceitação e o inicial seria o Q1, né? Então, do Q vai pro Q2, do Q2 vai pro Q3 se lê 1, lê 0 continua nele mesmo. Vamos fazer aqui o do Eudes aqui. Deixa eu colocar aqui a lousa virtual para vocês, né? Então, o do Eudes é o seguinte, ó, tem o Q1, Q2 e Q3. Eu vou dizer que é o 1, o 2 e o 3. Aí vai do 1 pro 3, se lê 1. Vai do 1 pro 2, se lê 0. E aí do Q2, né? Você vai pro Q3, lê 1. E vai Q2, né? Se lê 0. E o Q3 fica nele mesmo. Se for 1. E volta pro Q2, né? Se for 1. Não, aqui é 0, né? Desculpa. Exatamente, ó. Se você pegar esse cara aqui, ó. Exatamente o que a gente tinha feito, né? Esse aqui eu acho que é o seu estado inicial, né? Mas funciona. Por quê? O 1 aqui, ó, você vê que ele tem exatamente as mesmas transições do 2, né? Ó. Quando ele lê 1, ele vai pro Q3. E quando ele lê 0, ele fica nele mesmo, né? Ou seja, é exatamente o que o Q1 faz, né? Quando ele vai pro 3, é porque ele está lendo 1. E quando ele vai pro 2, é porque ele está lendo 0. Então ele pode ser trocado pelo 2, né? Aqui no caso. Mas essa sua resposta está certa sim, tá? Mas tá certo sim, Yudi. Só faltava dizer o que era o de aceitação e e o inicial, né? Mas tá tudo bem, viu? Depois explica computação rapidamente de novo, professor. Basicamente é o caminho no gráfico que você faz, né? Quando tu tem uma certa cadeia para ler, né? Tu lembra, li 0, li 1, li 0, li 0, li 0, li 1. Pronto, esse caminho aqui que tu fez, que vai desse estado inicial até um que aceita, ele é a tua computação. Ou seja, você está dizendo que está aceitando, né? Você está computando. Aí a gente só definiu formalmente isso, tá? Ok, então, deixa eu colocar outro aqui, tá? Vamos colocar outro aqui. Agora eu quero que você faça esse aqui, ó. M1, ele tem que conter, né? Aqui, claro que aqui é slide, tá? Entendam. Então, é conter como subcadeia, tá? 001. Ou seja, ele tem que ser... Ele tem que aceitar todas as cadeias que tem 0 e 1, que tem o 001 como subcadeia. Como é que você faz esse daqui? Aí eu tô falando a linguagem, quero que você me fale o autômato, né? Caria. Pensa um pouquinho aí.
Tem esse aqui, né? Seria interessante a gente ter... assim, para sempre ter a certeza, né, do que pode, assim, pode pensar, eu dizer. Ah, tá escrevendo, né? Ele já pensou como é. É, pode ser qualquer outra subcadeia antes ou depois, inclusive epsilon, tá? Ou seja, pode ser que não tenha nem nada no começo, nem nada no final. Ou seja, se tiver alguma coisa, né, dentro dela tiver 001, já era. Então você já aceita. Tipo, 001 já é pra aceitar. Se for 001 alguma coisa, você aceita. Se for alguma coisa muito grande, aí lá no final tem um 001, você aceita de todo jeito, entendeu? O Everton tá sugerindo 3 estados. Aí como é que seriam esses 3 estados, Everton? É, o Eduardo Girão é sempre, como sempre aí. Aí outra aqui também já. Início de aceitação, fiz com 4, né? Não consigo pensar nada. No caso, assim tá certo. Vamos ver aqui. Vamos aqui pensar aqui, né? Fizeram com 4 estados. E aí, vamos pensar aqui como é que a gente pode construir esse cara aqui, ó. Tem como eu saber os últimos 3 símbolos lidos? Né? Tem, né? Por exemplo, eu vou começar aqui esse nosso M1 aqui, ó, com o nosso estado de aceitação, tá? Eu quero focar onde? Eu quero focar no 001, tá? Então, se eu ler 0, né, já vai ficar aqui subentendido de que eu tenho um carinha aqui que o último foi lido foi 0, né? Ok? Então, aí eu vou chamar de Q0, tá? Esse 0 aqui seria o último símbolo que eu li, né? No caso, foi 0. O último símbolo lido foi 0. Aí, se eu ler ele mais uma vez, aí eu consigo o 00, ok? Então, se eu estou aqui nesse Q0 e leio mais um 0, eu vou ficar com 00 aqui no final. Aí eu vou criar um novo estado aqui, ó, que é o Q00. Tudo bem? Eu sempre estou focando nos últimos caras que eu li, tá? Então, aqui... se eu chegar até esse estado aqui, eu tenho certeza de que eu li 00. Simplesmente assim, tá? E se eu estou nesse estado aqui, eu já li 00. E se eu ler 1, aí eu tenho 001, tá? Então, por isso que eu vou criar o estado 001. Então, quando eu chegar aqui nesse estado, aí eu tenho certeza de que eu li o 001. Ok? Então, basicamente, com essa ideia aqui, eu criei 4 estados. Tudo bem? Então, vamos pensar aqui nesse primeiro aqui, tá? Se ele lê 0, então ele vai para o Q0. Tudo bem? Simplesmente aqui. Se você está no seu estado inicial, lê 1, 0, vá para o Q0. Agora, se você lê 1, não vai fazer muito sentido para você, tá? Então, você pode ter o primeiro símbolo lido 0, que vai fazer esse sentido para você. Ou então 1, que não vai fazer sentido nenhum para você, você simplesmente permanece nele, tá? Então, quando você lê 1, você continua no seu mesmo estado inicial aqui, tá? Agora vamos focar aqui nesse Q0 aqui, tá? Então, se você já tem o último símbolo lido como 0 e lê mais um 0, você vai pro Q00, tudo bem? Aí assim você tem certeza de que você leu 2 zeros aqui no final, ok? Mas se você está no Q0 e leu 1, aí você já tirou aquele padrão lá do 001 que você quer achar. Você simplesmente pode voltar para o seu estado inicial para tentar capturar o 001 novamente. Tá? Aqui seria equivalente a, não, deu errado, eu vou voltar lá para o começo de novo para ver se está certo. Tá? Ok? Então aqui o do Q0 já foi. Agora o do Q00, tá? Então, quando você tem
você já tem lido aqui 0, 0, né? Você está com os 2 zeros finais aqui. Então, se você lê 1, você já ganha o que você quer. Mas se você lê 0, aí você fica com 3 zeros no finais. Mas 3 zeros no finais, os dois últimos eles são zeros também, então você continua nesse mesmo estado aqui. Ok? Então, os 2 zeros finais ainda continuam sendo 0. Os dois símbolos lidos por último, né? Eles continuam sendo zeros, então você continua nesse Q00, 0. Então, a ideia desse Q00 aqui é ter a certeza de que os dois últimos símbolos lidos eles são 0, tá? Mas quando você lê o 1, aí você vai para o Q001, ou seja, você conseguiu chegar no que você queria, né? Se você consegue esse caminho aqui, ó, do Q, aí lê 0, vai para o Q0, lê mais um 0, vai para o Q00, aí lê mais um, aí vai para o Q001, então você fez exatamente o que você queria. Qualquer outra coisa que você leia depois aqui, né, nesse Q001 aqui, é irrelevante para você porque você já fez o seu objetivo, né? Que é capturar um pedacinho lá da sua cadeia que tem o 001. Tá? Ou seja, quando você está no Q00, tanto faz você ler 0 ou 1, você continua nele porque esse aqui vai ser o teu estado de aceitação, tá? Então, como eu falei lá no começo, o estado inicial seria o Q e o nosso estado de aceitação seria o Q001. Tudo bem, pessoal? Acho que até o do Edson foi aqui parecido, né? Ó, vai para quando lê 1 vai para o Q2, quando lê 0, né? Aí o Q3 vai pro Q2 vai para o Q3 quando lê 0. Q2 ele vai pro Q, ele volta para o Q1, né? Q3 vai para o Q4 quando lê 1 e vai... Ah, aqui tem uma diferença, né? Ele colocou para voltar pro 1, né? Ah, aqui vai dar problema, tá, Eudes? Porque quando você bota 0 e volta lá pro Q1, aí você pode ler 1 depois e você vai ter o 001 e não vai aceitar, né? Porque o teu de aceitação é só o Q4. Tá? Quero 10, faço na prova. Valeu. Dá para fazer com 3 estados colocando esse loop no 0, o 0 no Q0? Não, não dá para fazer não. Porque para chegar no Q00, você tem que ter a certeza que leu já um 0, entendeu? Aliás, os 2 zeros, né? E no Q0 você só tem certeza de que leu um 0 sozinho, tá, Everton? Não dá para fazer isso não. Eu achei que tinha ser exatamente 001 em uma posição. Não, é uma posição qualquer, né? Tudo bem? É uma posição qualquer. Querem ver aqui qual foi a... Deixa eu... É porque eu fui falando aqui, mas eu não sei se vocês acompanharam. Mas... Deixa eu dizer aqui qual foi a ideia lá do Eudes, por exemplo. Ele fez, né? Basicamente igual, né? Aqui, ó. Quase igual, né? Então daqui vem pra cá com 0. Daqui vem pra cá com 0. Aí, ó. Ele veio daqui pra cá com 1. Esse aqui pode ser 0 ou 1, tanto faz. Aqui voltou com 1 também. Só que o problema foi esse cara aqui, ó. Que ele voltou pra cá, ó. Ele voltou pra cá além do 0, né? Lembra que a gente tem um loop, né? Aqui, teria que ter o loop. Então, se esse aqui for o teu autômato, né? Ó, tu vem com 0. Assim, ele fica aqui quando é 1, né? Ó. Ele fica aqui quando é 1, ó. Aí tu tem, ó, 0, 0, 0, 1. Ou seja, tu leu 0, 0, 0, 1, tu tem esse cara aqui como subcadeia, tá? E tu não tá aceitando, ó, ele tá parando no teu estado inicial.
Aí por isso que deu problema, né? Esqueci que 001 a mesma. Ok? Então esse aqui é o problema que dá na do Eudes, tá? Aí o Everton tava perguntando se dava para juntar, né, esses estados aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Opa. Pronto. Aqui tem um loop, né, de 0 aqui, ó. E aqui é o teu estado inicial, né? Aqui tem um loop aqui de uns aqui. Aí ele perguntou se dá pra juntar esses dois caras aqui, ó. Tipo assim, eu vou meio que apagar isso aqui, ó. Pra juntar aqui em um, né? Seria equivalente a você apagar os caras aqui. E colocar assim, ó. Aí, ó, se você vier ler 0, depois você lê 1, você já aceita, né? Esse último aqui ele é de aceitação. Então ele aceita 0,1. Ele não pode aceitar 0,1, né? Ele tem que ter 001 lá como subcadeia. Aqui nesse caso não tem. Meu também deu esse problema. O Gustavo Girão também eu não vi. Perdeu 10 fácil, né? Mas tudo bem, aqui pode errar, não pode errar na prova. Deixa eu voltar aqui então. Tá claro aqui? Quem tá acompanhando, levanta a mão. Ok. Vamos aqui então continuar. Vamos continuar com operações regulares. Tá? Então, o que vamos lá, a definição de operações regulares, né? Então, lembra que a gente tem várias operações matemáticas, como a soma, multiplicação, subtração, radiciação, né? Então aqui não é diferente. A gente tem essas operações regulares aqui que são em cima de linguagens regulares, né? Ok? Então, até o momento, para a gente, são apenas linguagens regulares. Depois a gente vai ficando um pouco mais potente, tá? Então, definimos as operações regulares do seguinte modo. Temos a união, que basicamente é a união de duas linguagens regulares, ou seja, a união B é igual a x, tal que x pertence a A, ou x pertence a B. Temos a concatenação também, que a gente escreve assim, ó, A, aí tem essa bolinha aqui, que é o da concatenação B. Aí você pega a cadeia x, concatena com a cadeia y, tal que o x pertence ao A e o y pertence ao B. Okay? Então, o primeiro pedaço é do A e o segundo pedaço é do B. Depois tem a estrela, que vocês lembram, né? E basicamente é qualquer cadeia que você possa concatenar do jeito que você quiser. Aqui no caso desse conjunto A aqui, né? Então lembra que a gente tinha pegado tipo lá com 0 e 1. Então são todas as cadeias que tem 0 e 1, tá? Mas não necessariamente poderia ser somente o 0, então somente 1. Poderia ser qualquer outra cadeia que tivesse lá dentro, tá? Então aqui, ó, você tem o x1, x2, x3 até o xk. Você vai concatenar todo mundo, ou seja, que pode ser qualquer cadeia, né? Esse xi, né? Esse 1, esse x1, x2, x3 até o xk, eles são cadeias que pertencem ao A. Tudo bem? São cadeias que você pertence a A. Você pode concatenar do jeito que você quiser. Tudo bem? E o K aqui, ó, se você for ver, ó, o K ele começa de 0, né? Ó. Você começa de 0, aí aqui você tem o x1, x2 até o xk. O que dá a entender que você tem que o K é pelo menos 1, tá? Mas aqui no caso do K ser igual a 0, eu estou me referindo ao epsilon, tá? Ou seja, de nenhuma concatenação. Tudo bem? Somente isso. E é claro, né, aqui por essa definição aqui, você vê que funciona exatamente lá para o nosso 0, 1 estrela, né? Que é qualquer cadeia que tenha 0 e 1. Então você pode colocar 0 e 1 aqui do jeito que você quiser, concatenar do jeito que você quiser, inclusive nenhuma vez, que seria equivalente ao nosso epsilon, tá? Ok? Então, exemplos aqui. Então, você tem o conjunto A que é igual a 0, 0 e o 10. Aí você tem o B que é igual ao AC, a cadeia AC.
e o Bzinho sozinho, tá? Então, que seria o A união B, você simplesmente pega o 00, o 10, o AC e o B. Simplesmente pega todos os elementos aqui que estão em A e B juntos aqui, junta tudo e bota aqui nesse conjunto. A concatenação de A com B. Então, você pega o primeiro pedaço para C do A, ou seja, que tem o 00, aí tem a C, 00B. Aí você tem o 10AC e tem o 10B. Okay? Então, o A concatenado com B é diferente do B concatenado com A. Aí aqui seria só você inverter. Então, em vez de ser a 00AC, seria o AC00, tá? Para o B concatenado com A. E isso você faz para as outras cadeias também aqui, que estão aqui, tá? Para você ter o B concatenado com A. E o A, aqui no caso não coloquei o A, eu botei o B estrela, né? O B asterisco, né? Ele é igual a quem? Ele é igual ao epsilon, tá? O epsilon ele tá lá, seria equivalente a você não ter nenhuma concatenação. Aí você pega com um cara sozinho, que no caso o AC e o B, aí porque você tem esses dois caras aqui, tá? Aqui em cima do B você tem o AC e o Bzinho, né? Depois você pode pegar o AC e concatenar com o B. Tá aqui, ó, AC concatenado com B. Ou então o contrário, que seria o B concatenado com AC. Aí você pode concatenar o AC com ele mesmo, tá? AC concatenado com AC. Pode concatenar o B com ele mesmo, ou seja, você vai ter o BB também. Tá? Isso você pode fazer quantas vezes você quiser. Você pode repetir essas cadeias quantas vezes você quiser, colocar na ordem que você quiser, mas o que importa, na verdade, é que você tem que iniciar desse conjunto aqui, que é o B. No caso, você tem o AC e você tem o Bzinho sozinho. Tudo bem, pessoal? Estão comigo? Levanta a mão aí quem está conseguindo acompanhar. Beleza. Então é o seguinte, vamos agora já que vocês sabem dessas operações regulares, agora vamos para o nosso teorema. O que o nosso teorema fala, né? Primeiro, é importante que a gente entenda uma coisa, né? Que estou falando fecho sob a união. Mas a gente pode falar o seguinte, ó, que os números naturais, eles são fechados sob a soma. Tá? Então você tem os números naturais e você tem a operação soma. Aí eu posso dizer que os números naturais são fechados sobre a soma, a operação soma. Tá? Por quê? Porque se você pegar dois números naturais e somar, vai dar um número natural. Tudo bem? Então ele é fechado sob a soma. Só que a subtração não é fechada sob a soma. Por quê? Alguém sabe por quê? Por que os números naturais não são fechados sob a soma? A subtração. Por que eles não são fechados sob a subtração? Os números naturais. Ele é fechado da soma porque se você pegar dois números naturais, vai resultar em um número natural. Mas não é sobre a subtração. Por quê? Porque se você fizer a subtração, pode dar número negativo, que não é natural, né? Ok, exatamente aí. O que o Everton e a Natália falaram, né? Aqui. Que pode dar número negativo. Então não é fechado, tá? Então aqui o nosso teorema vai ser, né? Se A e B são linguagens regulares com o mesmo alfabeto, então A união B é linguagem regular. Em outras palavras, né? Linguagens regulares são fechadas sob a união. Tá? Então, como é que você prova isso daqui? Se você tem duas linguagens regulares, faz a união delas, vai dar uma nova linguagem regular. Então, como é que você prova esse trem aqui? Como é que você prova esse negócio aqui? Então, aliás, qual é o tipo de prova aqui? É direta, por contradição, por indução, por construção? O que é que vocês fariam aqui? Assim, sem ter muitas ideias de como é que prova esse negócio? Quer dizer que elas são linguagens separadas.
linguagens regulares separadas são juntas também. Não é junta, né? São, vamos dizer assim, seriam unidas, porque você está fazendo união, né? Aí se fosse a concatenação, são concatenadas, né? Seria mais... Acho que você entendeu a ideia, né, Everton? Se você fizer a operação união nelas, tá certo. Então, é o seguinte, o que é uma linguagem regular? É uma linguagem que é aceita por um autômato, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar isso para mostrar que isso aqui funciona, né? Que isso aqui é verdade, né? Ou seja, se você tem duas linguagens regulares, o que você pode dizer é que existem dois autômatos aí, uma para cada, né? Aí, desses dois autômatos, o que é que você faz? Você vai construir um terceiro autômato que vai ser, que vai simular, né, a união dessas duas linguagens, né? Aí, se você tem um autômato para a união dessas duas linguagens, logo essa união ela vai ser uma linguagem regular, tudo bem? E como é que você faz isso, né? Como é que você faz isso, camarada? A gente pode pensar no seguinte, né? Ó. A nossa prova ela vai ser por construção, tá? Então tudo que eu falei, né? Não tem para onde correr. Vai ser exatamente como eu falei, né? Por exemplo, né? A nossa demonstração, né? Eu sei que A e B são linguagens regulares. Então eu sei que existem, né? Aí eu vou dizer que o MA seria o autômato que reconhece A e o MB o que reconhece B, tá? Então aqui eu coloquei QA, aí o sigma, tá? O sigma aqui eu não coloquei sigma por quê? Porque ele fala que tem o mesmo alfabeto, tá? Então são linguagens regulares com o mesmo alfabeto. Ah, professor, e se fosse de alfabetos distintos, aí seria fácil, né? Mostrar. Aí eu deixo como exercício você pensar como que seria fácil, tá? E se fosse um alfabeto que tem interseção com o alfabeto da outra linguagem, aí seria também um pouco interessante, tá? Mas, vamos dizer assim, o foco do mais difícil seria esse daqui que tem o mesmo alfabeto. Tá? Então, se a gente conseguir responder esse aqui, os outros saem com ideias mais fáceis, tá? Ok? Então você tem dois autômatos aqui. Então, aqui pro A eu coloquei tudo A, né? QA, delta A, QA, FA. E pro B eu coloquei tudo B, o QB, o delta B, o QBzinho, o Qzinho B, né? O FB. Ok? E o sigma, como é o mesmo alfabeto, basicamente é o mesmo alfabeto, então eu só coloquei sigma, tudo bem? Respectivamente. Então agora a gente tem que construir um autômato que vai simular o A união B, tudo bem? Então a gente vai fazer por construção, tá? Então a gente vai construir um autômato aqui que eu vou chamar de MA união B, tá? Então eu vou colocar A união B aqui em tudo, tá? Então vai ser QA união B, o sigma, né? Que é o mesmo nos três, tá? Porque é o mesmo alfabeto. O delta A união B, o Qzinho A união B, o F A união B, para reconhecer o A união B. Ok? Então, disso aqui não tem muito o que correr não, tá? Mas como é que a gente vai pensar aqui nesse negócio, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês a nossa lousa virtual para a gente pensar como é que a gente vai resolver aqui esse... ter uma ideia, né, para cá, né? Então, eu coloquei aqui, ó, duas linguagens, tá? A primeira é o A, né? Então, a ideia aqui da gente vai tentar fazer aqui desse A, né? E depois, aliás, desse A sendo igual a esse cara e esse B sendo igual a esse outro aqui. Que esses aqui são casos específicos, né? Mas a gente sempre vai tentar pensar no caso geral,
tudo bem? Então, por quê? Porque depois a gente vai querer generalizar, né, essa ideia que a gente vai ter daqui a pouco para a nossa demonstração lá do nosso teorema. Tudo bem? Então pronto, pega duas linguagens regulares. Então o A, ele é a linguagem, né, que você tem zeros e uns, né, que você considera zeros e uns, que ela tenha pelo menos um 1. Então qual é o autômato? Me fala qual é o autômato que vai ter pelo menos um 1, né? Que você sabe que tem que ter pelo menos um cara que é 1. Que você pode fazer dois caras aqui. E agora? Quando você lê um, então você já aceita, né? Simplesmente isso, né? Porque você já leu um. Então você vem daqui para cá, ó, já aceita. Quando você lê 0, continua aqui, né? Ó. Esse aqui é o teu estado inicial. Tudo bem? Depois que você lê 1, já era. Então aceita o que vier depois, ou seja, você vai continuar aqui aceitando mesmo que tenha 0 e 1. Ok? Tá todo mundo acompanhando aqui comigo? Levanta a mão aí, quem tá acompanhando. Tudo bem. Agora, o B, né? Esse aqui é o MA, né? O MB. Então, contém número ímpar de zeros. Tá? Então, basicamente, é aquele mesmo autômato que a gente já viu, né? Só que em vez... É só a gente trocar, né? O 1 por 0, né? Então, eu tenho aqui esse estado aqui. Eu tenho esse outro estado aqui. Aí, se eu ler 0, aqui eu vou e aceito. Se eu continuo lendo 1 aqui, eu vou ficar aqui. E aqui. 0 eu venho para cá. Esse aqui é o teu estado inicial. A gente pode fazer a seta assim, ó, lá do estado inicial, ou então simplesmente assim, tipo parecido com V, né, aqui. Também funciona aqui, tá? Ok, então para facilitar um pouco a minha vida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar esses caras aqui de uns nomes aqui, tá? Tipo esse... Esse cara aqui eu vou chamar ele de R0. Tá? E esse aqui eu vou chamar de R1. Esse aqui eu vou chamar de T0. Esse aqui eu vou chamar de T1. Então, como é que eu vou fazer, professor, para pegar, né, a união dos dois caras aí, né? Como é que eu vou fazer para pegar a união dos dois caras? Como é que eu vou simular dois caras aí? Porque a ideia é essa mesmo, você simular. Então, o que a gente pode fazer, né, é exatamente isso, tentar simular os dois autômatos, né? Fazer uma simulação, por exemplo, eu tenho que me preocupar quando eu estiver nesse estado aqui, um autômato, e esse outro estado aqui nesse outro autômato, né? Então, basicamente é isso, você tem que se incomodar, né, se preocupar, né, em resolver esse tipo de configuração para você simular os dois ao mesmo tempo, tá? Então a ideia seria essa, né? Você simular os dois ao mesmo tempo. Então, para simular o começo de tudo, ou seja, aqui quando você está no R0 no MA e quando você está no T0 no MB, você cria um estado para simular isso, que pode ser o R0 T0, né? Então você vai ter um estado aqui que está simulando esses dois caras aqui, ó. Tá? Basicamente isso. Então, aí, ó, no 0, né? No R0, quando você lê 0, você vai para ele mesmo. Tá aqui. E no T0, quando você lê 0, você vai para T1, tá? Ou seja, você, quando lê 0, ó, aqui, no primeiro você continua no R0, só que o segundo você vai para T1. Aí, essa aqui é a nova simulação que você tem que tomar cuidado, né? Que você tem que ter atenção, ou seja, quando você está nesse estado R0 e quando você está nesse estado T1 aqui, você tem que verificar também
o que é que você vai fazer, tá? Ok? Mas é o seguinte, né? Pode ser que seja 0, né? Pode ser que você leia 0, né? Então você está aqui no... Aliás, eu errei, não foi? Oh, perdão. Se eu estou no R0 e leio 1, eu vou para o R1. Se eu estou no T0, eu continuo lá no T1, tá? Então aqui meio que eu inverti aqui as coisas aqui, né? Então, perdão, tá? Ou então falei errado, não sei. Algum momento aqui eu errei. É assim, na verdade. Então, vocês estão acompanhando aqui, pessoal? Viram aqui onde foi que eu errei? Levanta a mão aí quem está conseguindo acompanhar, que viu onde foi que o professor errou. Ah, tá. Estão prestando atenção, né? Ok. Então eu vou continuar aqui, ó, com a mesma simulação, tá, gente? Agora com o 0, né? Enfim, né? Então quando você está no R0, lê 0, vai para ele mesmo. Quando você está no T0, você vai para 0, né? Para o T1, né? Inverteu, né? Então vai para o R0 e para o T1. Tá? Eu acho que eu, em vez de colocar 0, coloquei 1, não foi? Eu acho que esse foi o meu erro. Mas vocês estão entendendo, eu sei que vocês estão acompanhando aí de boas. Então vamos continuar aqui. Ok, então eu criei duas novas configurações que eu preciso ter cuidado aqui. Tá? Então vamos aqui para essa primeira aqui de cima. Ó. Agora vamos tentar ir do 0 e 1, que é para dar certo, né? Então aqui você está no R1, né? Nessa daqui, ó. E no T0. Aí quando você lê 0, do R1 vai para R1 e o T0 ele vai para T0 também. Tudo bem? Ou seja, quando lê 0 ele fica no mesmo cara. Porque o R1 vai para ele mesmo e o T0 vai para ele mesmo quando lê 1, tá? Não, eu tô me confundindo de novo, né? Eu disse que ia começar primeiro com 0, depois ia com 1, né? Mas vocês entendem que isso aqui é um loop do 1, né? Porque quando o R1 lê 0 vai para ele mesmo e quando o T1 ele lê 0 ele vai para ele mesmo também, né? Tá claro? Ah, o professor está dificultando uma coisa que é fácil, né? Ele poderia facilitar um pouco a vida da gente. Mas aqui é só para você entender, né? E 0, né? O 0, o R1, ele fica nele mesmo e o T1, ó, ele vai para... Não, e o T0 ele vai para T1, tá? Então, fica no R1, T1. Então tem que criar um novo estado. R1, T1. Ok? Então, já foi aqui esse daqui, tá? Agora vamos lá fazer com calma esse aqui de baixo, sem errar e para ser rápido. Quando você está no R0, você vai ler 0, fica nele mesmo. Quando você está no 1, você vai para T0, né? Então, quando você está no T1, você vai para o 0. Ok? R1, lê 0, fica nele mesmo. Tá aqui, ó. E quando você está no T1, lê 0, você vai para o T1. Ou seja, R0, T1. Ou seja, você vai voltar para o T0, R0, né? Tá claro aqui, gente? Estão acompanhando? Quando você lê 1, você vai para onde? Botem aí agora. Você está no 0, vai ler 1, vai para o R1, está no T1, fica nele mesmo. Então, qual seria o outro estado aqui? R1, T1, exatamente. Então, esse aqui já foi, né? Eu já coloquei as transições 0 e 1 dele. Esse outro aqui, ó. O R1, T1. Quando lê 0, ele vai para onde? O R1, quando lê 0, fica nele mesmo.
E o T1, quando lê 0, vai para o T0, né? Então seja R1, T0. Então ele vem para cá, ó. Exatamente, quando lê 1, ele fica no loop, né? Porque o R1 fica no loop e o T1 também fica no loop quando ele... Ah, estão conseguindo acompanhar direito, né? Aí quem vai ser o nosso estado inicial aqui desse autômato aqui embaixo? Quem vai ser o nosso estado inicial? R0, T0. Exatamente. E quem vai ser o estado de aceitação? R1, T1 e mais quem? Porque lembra que é a união, né? O R1, T1 ele está simulando quando aceita no A e no B. Só que se aceitar só no A, você tem que aceitar também, entendeu? Porque é a união B. São todos os caras que são aceitos no A e todos os caras que são aceitos no B, entendeu? Então seria também os estados que tem R1 e T1. Exatamente, todos os estados que tem R1 ou T1, você pega. Então esse cara aqui, ó, o R1 você pega, né? O R1 T0 você pega porque tem R1 e o R0 você pega porque tem o T1, tudo bem? R1, T1 você pega porque por conta do T1. Pronto, e aqui você fechou o seu autômato, né? Ou seja, você fez a simulação dos dois autômatos, ok? Que claramente eles vão funcionar, tudo bem? Que seria, você pegou todas as configurações possíveis, né? Ah, tá em um certo estado de um cara e tá no outro do outro. Aí você pegou todas essas configurações possíveis, né? Você já pegou todas essas simulações possíveis. E essas transições que você fez, né? Você fez de acordo com os dois autômatos. Tudo bem? Ó, essa transição 1 aqui que você fez tem a ver de um que vai do R0 pro R1 e do outro que vai do T0 pro T0. Tudo bem? Então, você pensou nessa simulação aqui dessas configurações também. Ok? Então, como é que a gente escreve isso daqui? Né? Como é que a gente escreve esse tipo de simulação aqui, né? Então, vamos colocar aqui embaixo, né? Então, digamos que você tem o MA aqui, ó. A gente vai escrever para ficar um pouco mais formal, né? Porque a gente só fez um exemplo, né, de que funciona, mas a gente tem que explicar para um caso geral, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, você está em um certo estado R, aí você está em um estado R', tá? E lá no MB, você está em um T, você vai para um certo T'. E tá lendo o mesmo símbolo aqui, tá? Eu vou colocar C aqui. Não, então Azinho, vai. A. E aqui A. Então aqui você tem o seu MA. Aqui você tem o seu MB, tá? Tudo bem? Então, lá na sua simulação dos dois, no MAB, é para ter o quê? Ah, se você tá nesse cara aqui, nesse outro aqui embaixo, né? Ó, no R e no T, é para você simular essa transição, né? Lendo A, que vai do R pro R', T'. Okay? Então, é para você fazer essa simulação, tá? Aí, como é que você faz isso formalmente, né? Como é que eu vou falar isso formalmente? Ok, esse camarada aqui, como é que eu digo ele formalmente lá? Eu vou ter que pegar a transição dele lá, tudo bem? Ou seja, eu vou ter que colocar a partir do delta dele. Quem é o delta dele? É o delta A. Então, se tu tá nesse estado lendo esse cara, tu chega até nesse daqui, né? Como é que fica? Então, tu tá no R, lendo o A, tu vai pro R'. Então, esse aqui embaixo, ele já vai pro delta B. Então, você tem o delta B,
está no T lendo A, você vai para o T'. Ok? Então, dado que você tem isso, né? Como é que ficaria essa transição aqui, né? Ou seja, o delta, que é o que você vai ter que definir, né? O delta A união B, quando você está no R, lembra que isso aqui para a gente é o nosso estado, né? Que a gente está simulando os dois, né? Então aqui o teu estado é o RT, tá? Aí tu tá lendo o A, ó. Então tu tá lendo o A, tu vai pro R', T', né? Tudo bem? Só que lembra, quem é, ó, o teu R' tá aqui em cima e o teu T' tá aqui embaixo. Então, em vez de tu copiar um e o outro, tu vai copiar exatamente, tu não vai mais dizer que é o R', T', tá? Esse cara aqui é igual a quem? Eu não vou copiar mais R', eu vou copiar o gama AR, A, aí vírgula, ó, que aqui tem é um par ordenado, né? E o outro é o T. Quem é o teu T? Esse cara aqui, ó. É o gama B, T, R. TA, né? Ok? Então, esse cara aqui, ó, tu tá definindo em cima das funções de transições que tu tem anteriormente. Tudo bem? É simples assim. Ok? Então, essa aqui é a tua função de transição, tá? Então, para todo R que está no A e para todo T que está no B. Então, e para todo A que pertence ao teu alfabeto, tu vai fazer isso daqui, tá? Mas para definir um autômato, né, eu tenho que ter cinco caras, né? Eu tenho que definir qual é o conjunto de estados, qual é o alfabeto e qual é o estado inicial e quais são os caras que aceitam, né? Tudo bem? Então vamos continuar. A gente vai pegar essa ideia aqui dessa transição e vai continuar a nossa demonstração lá da nossa prova, tá? Então deixa eu trocar aqui. Só uma pergunta, tá claro até aqui? Levanta a mão quem tá conseguindo acompanhar, que conseguiu entender tudo direito até aqui. Levanta a mão aí. Ok, né? Então deixa eu trocar aqui pros slides agora, tá? Então pronto, aqui você tem os seus 5 ingredientes aqui para o seu A união B, né? Para a sua máquina de estados A união B. Só que você tem que definir esses caras aqui em cima desses caras que estão aqui, né? O MA e o MB. O MA união B, esses 5 caras aqui que estão aqui dentro, ó, você tem que definir em cima desses dois que estão aqui em cima dele, tá? Então, quem vai ser o teu QA união B, ou seja, os teus estados desse teu autômato aqui. Como tu está simulando os dois, basta tu pegar o Q cartesiano B, tudo bem? Ou seja, tu tá pegando todos os caras, né, que são pares ordenados. Lembra que a gente estava simulando os dois, né? Então, você pode pegar os pares ordenados, no qual o primeiro elemento ele é um estado de Q do teu MA e o outro é um elemento dos seus estados do MB. Tudo bem? Então pega esse produto cartesiano aqui e tu vai ter o conjunto dos pares ordenados, cujo primeiro elemento está em QA e o segundo em QB. Ok? Então, o sigma é o mesmo, eu não vou falar do sigma, basicamente é o mesmo que tem em todos esses 3 autômatos que a gente está vendo aqui. Então, a gente vai logo lá para a nossa função de transição, que é o nosso gama, tá? Basicamente é o que a gente já escreveu, né? Aqui é a nossa forma geral, tu vai estar em um estado e vai ler um certo símbolo e tu vai para outro estado, bem? Então, aqui a gente vai simular, né, o RT, ou seja, o R seria o cara que está lá no A, o teu estado A, e o T,
o teu estado no T. Aí esse C aqui, ele é o símbolo que você está lendo, tá? Lá eu tinha colocado o Azinho, mas aqui eu estou colocando o C. É só você trocar o A pelo C que vai dar certo, tá? Isso aqui é igual ao nosso R', T'. Lembra do R', T'. Depois a gente trocou pelo o delta ARC, vírgula, delta BTC. Okay? Então, basicamente, isso aqui é para todo R pertencente a A, T pertencente ao QB, né? É o R pertencente ao QA, o T pertencente ao QB e o C pertencente ao sigma. Tudo bem? Então, você faz essa definição aqui, tá? Aí, o segundo é o estado inicial, tá? Então, lembra que quando a gente estava lá no final, aí eu tinha perguntado a vocês, quem vai ser o estado inicial? Aí vai ser o R0 e o T0. Mas por quê? Porque eles eram estados iniciais lá dos nossos dois autômatos, tá? Então, aqui no caso, vai ser igual ao par ordenado, cujo primeiro elemento é o QA, ou seja, é o estado inicial do MA, e o QB, que é o estado inicial do MB. Okay? Quem vai ser os estados que vão estar no nosso conjunto de estados de aceitação? Aí vocês lembram que vocês falaram para mim o seguinte, vai ser qualquer par ordenado, né, RT, tal que o primeiro pertence ao F de A, ou seja, é um dos estados que o primeiro aceita, que o MA aceita, né? Ou então, é um ou, tá? Ou então, o segundo, né, é um dos estados que o MB aceita, ou seja, que o nosso segundo autômato aceita, ok? Então se um deles, né, não precisa ser os dois ao mesmo tempo, mas se um deles estiver lá, você simplesmente aceita, porque você está simulando aqui a união. Tá claro, gente, aqui? Entenderam? Tudo certo? E aqui a gente conclui a nossa demonstração, tá? Por construção. Eu acredito que depois do nosso exemplo ficou mais claro, né? De que de fato funciona, tá? Mas levanta a mão aí quem tá conseguindo acompanhar até agora. Ok. Beleza, professor. O senhor só tentou confundir um pouquinho a gente ali naquele momento dos exemplos lá, mas o senhor não conseguiu, né? É porque vocês são muito inteligentes, né? Beleza, então, pessoal. Agora eu tenho que ir para uma reunião, tá? Mas basicamente essa foi a nossa aula, tá? Peguei lá do CIPSA e esse aqui é o artigo que tem ensinando como é que desenha autômatos em LaTeX para vocês, tá? Então é isso, tá? Um forte abraço, tá? Fiquem todos com Deus, tá, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu.